Olá, internautas! Este é o programa Conversa sobre a Controvérsia, um programa organizado pelo Conselho da Justiça Federal com o objetivo de dar ciência aos operadores do direito a respeito das principais decisões da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. E hoje temos aqui a satisfação de receber a doutora Luciane Merlin Kravetz, que é uma das representantes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região na TNU, oriunda da 4ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. Boa tarde, Luciane. Tudo bem contigo? Boa tarde, Daniel. Uma satisfação estar aqui. Agradeço o seu convite. Estamos aí enfim, esclarecer aí um pouquinho mais o trabalho da TNU. Muito obrigada. Não, nós é que agradecemos. Luciane, como todos sabem, o período em que o Brasil atravessou, assim como o mundo, a pandemia, acabou acarretando uma série de transtornos em todas as esferas, né? E eu gostaria que você esclarecesse aos nossos ouvintes o que foi o tema 313 e quais foram as razões que levaram a TNU a decidir da forma como ela decidiu. Daniel, esse tema 313 chegou na TNU por meio de um recurso de um candidato do concurso para provimento de cargos de delegado, de investigador e papiloscopista da Polícia Federal, da Polícia Civil do Estado do Paraná. Esse concurso foi organizado pela Universidade Federal do Paraná e por isso justifica então a competência da Justiça Federal. A questão afetada foi saber se a suspensão da prova do concurso para o cargo, para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Paraná, por força da pandemia, seria suficiente para caracterizar o dano moral do candidato. Nesse caso concreto que nós pegamos, era um candidato lá de Natal, no Rio Grande do Norte, que empreendeu uma viagem, veio para Curitiba e a poucas horas da realização da primeira prova, da prova objetiva desse concurso, soube da suspensão da prova. Como que foi a sucessão de eventos? A Polícia Civil do Estado do Paraná, por meio da Universidade Federal, ia fazer esse concurso. Previamente, a primeira prova seria realizada em fevereiro de 2020, ou julho de 2020. Aí, essa prova foi adiada, até aí tudo bem, não houve viagens, não houve nenhum candidato veio para Curitiba, e aí, porque havia uma necessidade muito grande de preencher o quadro da Polícia Civil, a Universidade Federal do Paraná decidiu realizar essa prova objetiva em fevereiro de 2021, quando ainda estava em curso a pandemia, mas parecia haver arrefecido. Então, ela marcou essa prova para fevereiro de 2021, lançou o edital e no dia em que seria realizada a prova, a poucas horas da realização dessa prova, a Universidade Federal vem e suspende a realização da prova, a aplicação da prova, quando muitos candidatos de fora já estavam em Curitiba. A Universidade Federal expõe suas razões e diz, olha, eu tive que suspender a prova porque havia uma recomendação da Defensoria Pública e do Ministério Público do Trabalho de que eu adquirisse oxímetros e termômetros, eu não consegui espaço físico para colocar os 106 mil candidatos, mais de 106 mil candidatos, com um distanciamento seguro, e, além do mais, uma parte da equipe de aplicadores e coordenadores de sala estava em quarentena por conta do contágio. Então, por razões de biossegurança, eu tive que suspender essa prova, eu agi dentro do meu poder de cautela. E, por outro lado, o autor falava, não, mas eu fiz a viagem, eu cheguei em Curitiba e somente quando estava lá, eu fui avisado da suspensão dessa prova. Essa é a sinopse do caso. A TNU partiu para decidir essa controvérsia do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva do Estado.
o Estado deve ressarcir sempre prejuízos causados a terceiros, sem importar que eles decorram de uma atividade lícita ou ilícita. Essa é uma forma de repartir por todos os membros da sociedade os danos causados pelo Estado no exercício de suas funções. Então, a ideia é uma perspectiva de solidariedade social para que os danos não sejam suportados unicamente pela vítima. Claro, sempre é necessário que se comprove o nexo de causalidade. Então, o dano alegado e o evento tem que ter aí um nexo de causalidade. Nesse caso aqui, me parece evidente que entre a suspensão da prova e o dano alegado pelo autor de que sofreu um abalo moral com a suspensão da prova, está caracterizado aí o nexo de causalidade. Muito se bateu na tecla de que a atividade da Universidade Federal, que a conduta foi uma conduta lícita. Essa até foi um fundamento utilizado pelo paradigma. Era da turma aqui do Paraná, entendeu que não se caracterizava o dano moral porque a atividade da Universidade Federal era uma atividade ilícita. Mas a licitude ou ilicitude, a culpabilidade ou não culpabilidade da Universidade Federal não vem ao caso justamente porque é uma responsabilidade objetiva. Então, para decidir essa controvérsia, a TNU teve que se debruçar e analisar se havia um dano moral ressarcível mesmo. O nexo de causalidade, sim, a culpabilidade não se coloca. A questão é saber, existe ou não existe um dano moral para ser ressarcido? Então, o acórdão partiu da perspectiva do que o dano moral não é. É muito comum nós trabalharmos e falarmos do dano moral como algo que reflete o sentimento da vítima. Mas essa é uma acepção que foi descartada nesse julgamento. Nós partimos de uma acepção objetiva de dano moral. Por quê? Porque é difícil para o juiz apreender o sentimento da vítima. De um mesmo fato, muitas pessoas vão sentir muito, não vão sentir nada, e outra, há pessoas que não têm um discernimento e, né, por diversas razões, desde ser uma criancinha até ser alguém com um prejuízo cognitivo, e não se pode falar que essas pessoas não sofram um dano moral por isso. Então, nós não partimos de uma concepção subjetiva de dano moral, mas sim de uma concepção objetiva de dano moral. E o que é essa concepção objetiva? É o dano moral como dano a um direito legitimamente, um direito extra-patrimonial protegido pelo ordenamento jurídico. Em síntese, um direito integrante da esfera da dignidade da pessoa humana, que sintetiza todos aqueles valores, integridade, saúde, se uma vez lesado, uma vez afetado, o juiz deve, então, realizar uma ponderação. E foi isso que nós fizemos aqui. Nós ponderamos. De um lado, havia o interesse lesivo da Universidade Federal de uma forma cautelar, suspender a prova, a realização da prova por questões de saúde pública. De outro, o interesse lesado do autor, que empreendeu viagem de ônibus, de avião, passou por rodoviárias, passou por aeroportos, chegou em hotel, até chegar em Curitiba com a notícia de que a prova não foi realizada. Então, aqui nós temos que saber se o interesse da Universidade Federal se sobrepõe ao interesse do autor, ou se o interesse do autor se sobrepõe ao interesse da Universidade Federal. Há um jogo aqui, né, um conflito de interesses em jogo, e nós precisamos ver qual é aquele que prevalece para ver se está caracterizado ou não o dano ressarcível. O que a TNU decidiu é que, se antes havia
uma justificativa para o autor quebrar o isolamento social, e todos nós nos lembramos da situação de pandemia, todos nós em isolamento, todos nós com a regra não saia de casa, saindo estritamente necessário, sempre com medo, com aflição. Se antes havia, então, uma justificativa para o autor vir realizar a prova e então quebrar o isolamento social, a partir do momento em que essa prova não se realiza, essa vinda dele, essa viagem, essa quebra, não se justifica mais. O interesse dele foi brutalmente lesado com a suspensão da prova. Luciane, e aqui qual foi a tese fixada ao final dessa ponderação que a TNU fez em relação a essas duas questões? A TNU, então, entendeu ser evidente a lesão à saúde do autor, tanto em termos físicos pelo risco, como a saúde mental do autor, entendeu que houve a comprovação do dano, não se trata de dano in re ipsa, e fixou uma tese de que, nesse caso, em que há a colocação da vítima em uma situação de risco injustificado, há responsabilidade objetiva do Estado pelo dano moral. A tese fixada foi a seguinte, Daniel, eu vou ler. Abre aspas. A suspensão da prova de concurso público para provimento de cargos da Polícia Civil do Estado do Paraná em meio à pandemia da Covid-19, pode levar à responsabilidade da Universidade Federal do Paraná, organizadora do certame, a compensação de dano moral, se comprovada a grave exposição do candidato à contaminação pela frequência a locais públicos, como aeroportos e rodoviárias, com grande quantidade de pessoas e ampla circulação do vírus. E como não houve necessidade de adequação, tendo em vista que o acórdão condenou a Universidade Federal ao pagamento de danos morais, a TNU, então, validou o acórdão. Esse acórdão do Rio Grande do Norte é o acórdão que decidiu de forma definitiva o litígio. Poxa, que questão interessante, Luciane, muito obrigado. Né, eu que agradeço, Daniel. Pelos seus esclarecimentos aí, realmente foi muito importante para que a comunidade jurídica pudesse compreender toda a problemática subjacente a essa tese, né? E eu espero, né, que possamos aqui, talvez em outras oportunidades, voltar a conversar com você, tá bem? À sua disposição, muito obrigada e um bom trabalho. Até mais, Daniel. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.